Fala, galerinha do Multimentes, beleza? Vamos dar continuidade então aí às dicas para a UERJ Físico-Química, galera. Vamos falar aqui do indicador, que é aquela substância que diz pra gente quando que a gente atingiu o ponto final, né, o ponto de equivalência da titulação. Um indicador muito utilizado é esse daqui, ó, fenolftaleína. Olha a estrutura da fenolftaleína. Tá aí, ó, uma molécula orgânica, né? Fala para mim, quais são os grupamentos que a gente tem ali funcionais? Quais são os grupamentos funcionais? Temos dois. Temos aqui, ó, grupinho OH ligado a um carbono do anel aromático, fenol, não é isso? E temos aqui, ó, um carboninho fazendo uma dupla O, uma dupla com oxigênio. Esse mesmo carbono que faz a dupla com oxigênio se liga a um oxigênio aqui em cima que se liga a um carbono, C dupla O, R. Lembram qual é essa função? Éster, é a função éster. Então tá aí a estrutura da fenolftaleína, é um indicador. Olha como é que funciona, se liga. A gente tem aqui o seguinte, ó, a fenolftaleína, essa substância, quando está em meio ácido, ela fica incolor, sem cor. E quando ela está em meio básico, ela fica rosa. Então se liga na titulação, tá aqui, ó, o esqueminha da titulação. Lembra aquela titulação que a gente fez na primeira aula, na primeira parte dessa aula? Olha aqui, ó, temos uma solução de ácido sulfúrico, que tem concentração desconhecida, no Erlenmeyer. Aí vamos utilizar uma solução de NaOH, com concentração conhecida, para descobrir ali a concentração da solução de ácido. Aí a gente começa gotejando a solução de NaOH. Vai gotejando, vai gotejando. Como é que eu vou saber que todo o ácido foi neutralizado? Adicionando um indicador, fenolftaleína. Pensa comigo. Inicialmente, qual é a cor dessa solução aí? Adicionando o indicador. Qual é a cor da solução de fenolftaleína com ácido sulfúrico? Não está em meio ácido? Então é incolor. Abre a torneirinha, começa a gotejar a solução de NaOH. Aí o ácido vai sendo consumido, vai sendo consumido, vai sendo consumido. Nesse momento todo o ácido foi neutralizado. Aí você vai deixar cair a próxima gotinha de NaOH e vai tornar o meio o quê? Ó, todo o ácido foi neutralizado, tá neutro o meio. Caiu uma gotinha de NaOH, tornou o meio básico. Nesse momento, uma gotinha é o suficiente para o que estava incolor ficar rosa. E aí, nesse instante, você vai fazer o quê? Vai fechar a torneirinha, porque todo o ácido que estava ali dentro já foi neutralizado. Você vai medir qual foi o volume de NaOH que foi utilizado e aí vai fazer aquelas continhas que já foram feitas para vocês aí na primeira aula. Perguntinha que eu faço agora. Esse indicador aqui, como funciona ele? Por que ele em meio ácido fica incolor? Em meio básico ele muda de cor? Vou mostrar para vocês agora. Fiquem ligados, vamos lá. Então se liga aqui, ó. Tem uma representação aqui de um indicador. Temos indicadores ácidos e temos indicadores de caráter básico. Vou mostrar um ácido aqui para vocês. Tenho aqui, ó, a seguinte representação. HIND representa a substância indicadora neutra. Aí, olha só, essa substância indicadora, ela perde um hidrogênio na forma de H+, e tá aqui, ó, esse grupinho IND aí, quem estava ligado ao hidrogênio, né, com carga negativa. Reparem o seguinte, ó, antes de ionizar, estava na cor A. Após ionizar, fica com outra cor, cor B, chamar de cor B. Cor A é quando está na forma neutra e cor B é quando está na forma ionizada. Galerinha, isso aqui atinge um equilíbrio químico. A reação é reversível, vai no sentido direto e volta também, que é o sentido inverso. O que a gente tem que discutir ali quais são os fatores que vão deslocar um equilíbrio químico, um assunto bastante importante para a UERJ. Então eu vou colocar aqui para vocês quais são os fatores que deslocam o equilíbrio. Então vou colocar aqui, ó, deslocamento de equilíbrio.
Deslocamento de equilíbrio, galera, são 3 fatores que deslocam o equilíbrio químico. Primeiro fator, galera, é a concentração. Vou colocar aqui assim, ó, uma reação genérica. Reagentes produzindo os produtos e numa reação reversível que atinge o equilíbrio, os produtos regeneram os reagentes. Só para a gente lembrar de equilíbrio, a única condição para esse equilíbrio ser atingido é quando a velocidade da reação direta para a direita de formação dos produtos for igual à velocidade da reação inversa dos produtos, né, regenerando os reagentes. Primeiro fator, então, que desloca o equilíbrio, concentração. Galera, concentração é um fator que desloca o equilíbrio. E para a gente entender, a gente vai usar o princípio de Le Chatelier, que diz assim, ó, quando o sistema está em equilíbrio, se você perturbar esse sistema em equilíbrio, o sistema tende a minimizar a tal perturbação. Exemplo, o sistema está em equilíbrio, aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou aumentar a concentração, a quantidade de um determinado reagente. E aí o que vai acontecer? De acordo com o princípio de Le Chatelier, você não adicionou reagente? Então o sistema tende a o quê? Consumir reagente. Fala para mim, reagente é consumindo no sentido direto ou no sentido inverso? Pensaram? É no sentido direto, não é? Então no sentido direto, reagente reage. No sentido inverso, reagente é regenerado. Então se a gente aumenta a concentração dos reagentes, o equilíbrio tende a minimizar essa concentração dos reagentes, que é deslocando no sentido direto para a direita. E se a gente aumentasse a concentração de um produto? Aí o sistema, de acordo com o princípio de Le Chatelier, vai consumir esse produto, que é no sentido inverso. Então tá aqui, ó, no sentido inverso. Só para ver se vocês entenderam. E se a gente diminuir a quantidade de um produto? Diminuir o produto, opa, princípio de Le Chatelier, vai produzir produto, vai aumentar a quantidade de produto. Então desloca no sentido direto. Beleza, galera, temos tudo preparado para entender como funciona o indicador. Pensa comigo, olha só, se nós tivermos em meio ácido, significa que tem muito íon o quê? H+, não é? Tem uma alta concentração do íon H+. Olha para a reação do indicador. Se a gente aumenta a quantidade de H+, isso está em meio ácido, né? Aumentou a quantidade de H+, aumentando a concentração de H+, que é um produto, vai deslocar no sentido de consumir H+. Se consome H+, desloca no sentido inverso. O que vai prevalecer no meio ácido vai ser o quê? A cor A. Aí. A cor A vai prevalecer em meio ácido, aumentou a quantidade de H+, desloca no sentido inverso. Vamos pensar agora o que vai acontecer com esse indicador quando estiver em meio básico. O que significa meio básico? Significa, ó, alta concentração de OH-. Galerinha, OH- adora H+. Adiciona o OH- que ele vai lá, vai consumir o H+. Consumir o H+ significa que vai diminuir a quantidade de H+. Se diminui a quantidade de H+, desloca no sentido de formar H+. A perturbação de equilíbrio foi diminuir a quantidade de H+. Então, forma H+. Quando forma H+, forma um indicador ionizado, que então vai prevalecer o quê? A cor B. Se ligaram, então, como funciona um indicador? Em meio ácido, cor A. Em meio básico, cor B, nesse caso aqui. Tranquilo, galera? Olha só, eu falei que 3 fatores afetam, né, deslocam o equilíbrio. Botei aqui só concentração. Vou mostrar para vocês um exemplozinho aqui para a gente discutir um pouquinho mais o equilíbrio. Olha os 2 outros fatores que deslocam o equilíbrio. É a pressão e o outro é a temperatura. São os 3 fatores que deslocam o equilíbrio. A pressão, galera, é o seguinte: se você aumenta a pressão de um sistema,
Imagina um sistema em equilíbrio, né? Por exemplo, ó, podemos ter como exemplo aqui a produção da amônia, uma substância de grande interesse industrial. Para a gente produzir a amônia, precisamos de dois ingredientes, gás nitrogênio e o gás hidrogênio, nessas proporções aqui, ó, de 1 mol de N2 para 3 mol de H2, produzindo 2 mol de amônia. Galerinha, essa reação aqui é reversível, ou seja, atinge um equilíbrio. Imagina que eu tenho um recipiente aqui, que esteja em equilíbrio ali, com esse equilíbrio aqui. Vamos aumentar a pressão, vamos pressionar aqui, ó, vamos diminuir o volume desse recipiente, vamos aumentar a pressão. O que acontece quando a gente aumenta a pressão com esse equilíbrio? É o seguinte, de acordo com o princípio de Le Chatelier, se você aumenta a pressão, o sistema tende a minimizar esse aumento de pressão. E olha só como é que vai minimizar, galera. Se você aumenta a pressão, você vai deslocar sempre no sentido de menor número de mols, de gás, de menor número de mols de gás, sempre desse jeito aqui, que a pressão vai influenciar no equilíbrio. Aumenta a pressão. Para minimizar esse aumento de pressão, vai deslocar o equilíbrio no sentido de formar menos gás. Se liga que eu estou falando em gás, forma menor número de mols gasosos. Então vamos para esse caso aqui para ver se vocês entenderam. Eu tenho aqui, ó, um aumento de pressão. Aí vamos olhar aqui os reagentes. Nos reagentes a gente tem 3 mols de H2 e 1 de N2, totalizando 4 mols de gás. Olha nos produtos, temos 2 mols de gás. Se você aumenta a pressão, vai deslocar no sentido de menor número de mols gasosos, que é para cá. Então, o aumento de pressão vai ocasionar o quê? Vai ocasionar um deslocamento no sentido direto, ou seja, vai favorecer a formação da amônia. E o último fator que desloca o equilíbrio é a temperatura. Galerinha, se liga aqui, ó, presta atenção. ΔH dessa reação de formação de amônia, menos 92 kJ. Esse menos significa que a reação é o quê? Exotérmica, libera calor, libera 92 kJ quando formam 2 mols de amônia. Então a gente tem aqui no sentido, olha aqui, ó, o aumento de pressão, se liga, no sentido direto, a gente tem a reação exotérmica e no sentido inverso vai ser endotérmica. Se em um sentido libera energia, para voltar tem que absorver energia. E como é que a temperatura influencia? Vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Se você aumenta a temperatura, e como que a gente aumenta a temperatura? Não é fornecendo calor? Então, se você aumenta a temperatura, você está fornecendo calor. Vai favorecer sempre a reação que precisa de calor para ocorrer, que é sempre a endotérmica. Então, guardem isso, aumenta a temperatura, favorece sempre a endotérmica. Nesse caso em especial, a endotérmica no sentido inverso. Então, se a gente aumenta a temperatura, vai deslocar o equilíbrio aqui, nesse caso aqui, no sentido inverso. Tranquilo, galera, isso? Então, guardem esses fatores que deslocam o equilíbrio. A UERJ gosta disso. Vamos dizer, vou colocar um probleminha agora para a gente resolver aqui, que é também cara de UERJ, que é o seguinte. Não, vamos ver aqui. Tá, olha só essa reação aqui, ó, de formação da amônia. Pergunto a vocês. Para produzir, deixa eu escrever aqui. Para produzir 170 gramas de amônia. Estou colocando um probleminha que é a cara da UERJ. Para produzir 170 gramas de amônia, eu quero saber qual é o calor envolvido nessa formação aí de 170 gramas de amônia. Como é que você vai fazer isso, galera? É um probleminha de termoquímica com estequiometria. Olha para a reação.
Para a gente produzir 2 mols de amônia, olha quanto de calor está envolvido. 92 são liberados, 92 kJ. Então a gente vai partir daí. Se 2 mols de amônia são produzidos, 92 kJ de energia são liberados. Beleza? A pergunta é, e 170 gramas de amônia? Já que eu tenho uma massa de amônia, eu vou converter esses 2 mols para massa. É só ir lá na tabela periódica, ver a massa do nitrogênio, que é 14. Tá aqui, ó. Hidrogênio tem massa 1, tem 3 hidrogênios, dá 17. Se liga, tem 2 mols. 2 vezes 17 vai dar 34. Então, 2 mols de amônia correspondem a 34 gramas. Então, se forem produzidos 34 gramas de amônia, serão liberados 92 kJ. A pergunta foi essa: produzindo 34 gramas, quanto é liberado de energia? Não. A pergunta foi 170. Então é uma regra de 3. E 170 gramas de amônia, quando forem produzidos, vai liberar quanto de energia? Galerinha, fazendo as contas, 460 kJ. Probleminha que é a cara da UERJ. Então, ó, se liga aqui, galera. Vou colocar aqui uma outra característica da UERJ, que é explorar gráficos. Primeiro gráfico que eu vou colocar para a gente analisar é esse gráfico, em que no eixo Y a gente tem entalpia e no eixo X o caminhar da reação, o que acontece ao longo da reação. Então, ó, reparem o seguinte, no início temos os reagentes. Olha quais são os reagentes, N2 e H2. E no final temos os produtos. Reparem que a formação de amônia é exotérmica. Galera, presta atenção. Se a reação é exotérmica, a energia está sendo liberada. É o que eu estou fazendo aqui agora, dando aula para vocês. Eu não estou liberando energia em forma de aula. Então, no final da aula, o meu conteúdo energético, a minha entalpia, vai ser maior ou menor? Se eu estou gastando energia agora, ao final dessa aula, o meu conteúdo energético vai ser o quê? Menor, porque parte foi liberado em forma de aula. A ideia aqui é a mesma. Olha a quantidade de energia, a entalpia dos reagentes. É essa aqui. Não liberou energia para formar amônia? Então a amônia vai ter um conteúdo energético menor. A diferença de energia entre os reagentes e os produtos é o que a gente chama de ΔH. Então, o ΔH da reação só depende do quê? Do estado inicial e do estado final. Então, essa é a ideia do ΔH. Só que tem um porém, galera. ΔH é isso. ΔH é isso. A diferença de energia entre reagentes e produtos. Só que para as moléculas reagentes chegarem nos produtos, elas devem vencer uma colina de energia. Olha aqui, ó. Para o N2 e o H2 se transformarem em amônia, elas devem atingir esse mínimo de energia aqui em cima, que é o que a gente chama de energia de ativação da reação. Ou seja, galera, N2 e H2 só vão chegar em amônia quando essas moléculas tiverem essa energia aqui. Quando elas tiverem essa energia aqui, aí beleza, elas podem formar amônia. Só que eu coloquei aqui o seguinte, ó. Vocês estão vendo essa curva de azul aqui? Essa curva de azul, galera, tem uma energia de ativação menor. É o que eu chamei aqui de EA2, energia de ativação 2. E a curva verde é a energia de ativação 1. O que acontece é o seguinte, galera. Quando a gente adiciona o que a gente chama de catalisador a uma reação, esse catalisador, ele acelera a reação. Ele faz a reação ficar mais rápida. E como que ele faz isso? Justamente dessa forma aqui, ó, diminuindo a energia de ativação. Então, se nós fizermos essa reação sem o catalisador, a energia de ativação vai ser alta. A reação vai demorar mais para ocorrer. E se nós colocarmos um catalisador, que nesse caso aqui é o ferro metálico, ele acelera essa reação. Se nós colocarmos o catalisador, olha o que vai acontecer. A energia de ativação vai diminuir. A reação vai ser mais rápida. Então é isso que o catalisador faz. Ele não é consumido na reação,
não é consumido efetivamente, né, na reação, e ele fornece como se fosse um atalho para a reação, com uma energia de ativação menor. Então a ideia é essa. E a energia de ativação é a distância, se liga aqui no gráfico, ó, entre os reagentes e o topo da colina. Essa é a energia de ativação sem o catalisador e com o catalisador. Então, ó, gráfico é um assunto que a UERJ gosta também. Vou mostrar mais um gráfico aqui para vocês. Esse gráfico aqui, ó, no eixo Y, temos a concentração de amônia, a formação de amônia com o passar do tempo. Eu tenho duas curvas aqui. Uma representa a reação catalisada com o catalisador e a outra sem o catalisador. Reparem o seguinte, galera, a curva de verde, ela demorou um pouquinho, ó, mais para chegar na quantidade de amônia final. Enquanto que na curva azul, a quantidade de amônia chegou mais rápido aqui na quantidade que vai ser formada durante a reação. Então, a curva azul, como chegou mais rápido, né, no ponto final ali da reação, significa que é a curva catalisada. Galera, então é isso. Boa sorte lá na prova da UERJ. Garantam lá logo o conceito A e aguardo vocês aí nos próximos vídeos. Grande abraço e é isso. Valeu!